Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Paternidade Atípica, Vida Além do Diagnóstico. Eu sou Latos, carioca, psicólogo, securitário e pai do Arthur. Esse podcast ele nasce de uma vontade muito simples, que é falar sobre a paternidade atípica de uma forma objetiva, clara e sem muitos rodeios. Aqui a ideia é ser prático, real e honesto, falar sobre a vida como ela é, né? Quando a gente fala de paternidade atípica ou de parentalidade atípica, o nosso cérebro nos leva automaticamente para dois lugares possíveis. Ou do pai, que é aquele super-herói muito diferenciado, ou do pai ausente, que é o caso mais comum na nossa sociedade, né? Os pais que abandonam as crianças e abandonam essa família que acabou de ser constituída. E, na verdade, a vida real acontece no meio disso tudo. Em alguns momentos você vai sim ser visto como um super-herói, em alguns momentos você vai estar ausente, né, por questões de trabalho, viagens, necessidades que vão acontecendo no dia a dia. Então a gente cria esse espaço para conversar sobre essa vida real. Expectativas, frustrações, angústias, rotinas e o principal que a gente vai explorar aqui, que são esses pensamentos que muitas das vezes ficam só na nossa cabeça. Esses pensamentos que a gente não verbaliza, essas angústias e dores que ainda são tabu na nossa sociedade. Então a gente vai construir esse espaço para dialogar sobre tudo isso. Antes da gente falar, né, sobre a atipicidade em si, diagnósticos, terapias, a rotina, a paternidade atípica em si, é importante que eu me apresente. E eu sempre quis ser pai, né? Acho que essa fantasia da paternidade me acompanha desde a adolescência. E eu lembro que eu tive uma aula na faculdade de psicologia que foi muito marcante e interessante, a primeira aula de psicologia infantil, né, onde o professor abriu a aula perguntando sobre paternidade e maternidade, e quem gostaria de ser pai de menino ou de menina, né? Então acho que o grande aprendizado, e que é muito pouco falado ainda, isso quando a gente fala sobre parentalidade, todo mundo tem um desejo inicial, ou por menino ou por menina. E no meu caso, essa fantasia já estava bem pronta, né? Que era uma menina que já tinha até nome. E nada disso aconteceu, como a gente vai ver ao longo dos episódios também. E olhando mais a fundo sobre essa fantasia, isso tem muito a ver com o nosso contexto, né? O ambiente que a gente foi criado, a estrutura familiar. Então eu fui criado, né, por pais solteiros, mas que tinham uma relação muito boa, muito presentes, uma primeira infância com muito afeto, muito rica, né, no geral. E na minha fantasia eu seria um pai solteiro de uma menina que se chamava Maria Luísa, né? Aí a brincadeira desse nome, que hoje olhando para trás é muito fácil, depois de alguns anos de terapia e autoanálise entender, eu fui criado num colégio católico, né? E tinha um primo que tinha uma namorada que se chamava Luísa, e o sonho deles era casar virgem. Então, quando a gente olha para isso, é uma história, né? Maria, mãe, né, do Filho de Deus, juntando com Luísa, então tinha uma fantasia pronta, porque apesar dos meus pais serem separados e terem uma relação próxima, eu conviver com os dois, eu fui criado pela minha mãe. Então, olhando a fundo, eu acho que eu criei uma mulher ideal na minha cabeça, né? Porque se a minha mãe foi capaz de criar dois meninos sozinha, eu seria capaz de criar uma menina sozinho também. E essa fantasia diz muito mais sobre a gente do que a criança, porque a criança não existe, é o imaginário, né? Antes de qualquer concepção, antes da gente saber que vai ser pai, ou é uma mãe que está grávida, a gente cria na nossa cabeça toda essa relação com essa criança que não existe. A profissão que ela vai ter, como ela vai ser, com quem ela vai ser parecida. E isso, na minha visão, é uma forma da gente lidar com essa angústia inicial, né? Porque uma geração de 9 meses é uma geração com base expectativa. Apesar de ter toda uma organização, você vai organizar a sua rotina, a casa, toda a estrutura familiar, mas é na hora que nasce que você tem esse contato de fato. E aí essas angústias são reveladas na hora, né? Parece com o pai, parece com a mãe, é perfeito, com muitas aspas nesse perfeito. Então, é um jeito do cérebro elaborar tudo isso e nos proteger também de futuras frustrações. E a expectativa não é a vida real, né? Então, quando nasce, você pega a criança no colo, começa a chorar, é ali que o jogo começa de verdade. E no meu caso, quando a mãe do Arthur comunicou que estava grávida, essa fantasia começou a ganhar corpo, né? Porque foi muito instantâneo, assim. E eu lembro que foi muito interessante, enquanto ela estava falando, acho que minha cabeça foi para diversos lugares. Eu parei de ouvir assim, o que ela estava dizendo, porque a informação que eu precisava eu já tinha. Ela falou, você vai ser pai. Falei, beleza, vamos embora, né? E aí foi maravilhoso, porque assim, aquele susto inicial, mas uma conversa muito madura de como a gente ia seguir a partir dali. Eu morava em São Paulo há 2 anos já, tinha ido para São Paulo para fazer minha pós em psicologia e trabalhar, né?
E aí teve muita conversa para a gente decidir, né? Tanto ela é carioca, eu também, então as famílias são aqui do Rio. A rede de apoio é fundamental. Eu fui um cara que fui criado com muitos adultos, né? Vó, tia, primos. E ir para São Paulo naquele momento não fazia muito sentido, né? Então ela ir grávida e ficar só nós dois, uma criança, a gente entendeu que não era o melhor caminho. Então a gente conversou e nesse processo foram alguns meses até eu organizar tudo e voltar para o Rio de Janeiro, né? Conversar no trabalho, enfim, organizar toda uma rotina. Então ao receber a notícia que eu ia ser pai, começam muitos sentimentos e reflexões, né? Primeiro é como vai ser essa criança. Se ela vai ser perfeita, bem formada, se vai ter alguma doença ou não. Acho que isso já fica na nossa cabeça pela bateria de exames que a gente faz ao longo desses 9 meses, né? É uma informação que é muito martelada na parentalidade. Então, todas essas preocupações e uma preocupação de fato com o mundo. Como vai ser essa relação com a mãe do filho enquanto casal? Como vai ser a relação com a família também? E o principal, se eu vou dar conta disso, né? Porque é o imaginário, mas a partir do momento que você tem contato, começam algumas reflexões importantes. Eu sempre quis ser pai mesmo ou é uma expectativa social? O que é um papel de pai? Eu vou dar conta nisso? Isso assusta, não assusta? Porque a parte boa é muito fácil, o dia a dia, né? Você levar a criança, jogar bola para a praia, brincar. Só que tem as atividades invisíveis, que é o que dá trabalho, que é o que gera vínculo afetivo, que é o que você faz você ser pai, né? E não um genitor. Então, isso é super importante, assim, de ficar claro. E voltando ainda, falando um pouco mais sobre a fantasia, o problema não é e nunca foi fantasiar, né? O problema é quando essa fantasia não acompanha a realidade. No meu caso, então a fantasia inicial, como eu falei, era ser pai de uma menina. E aí quando eu descobri que ia ser um menino, foi mais fácil ainda, acho que foi uma sensação de alívio, né? Então foi a realidade dando um tapa na cara. Eu falei, bom, menino, acho que eu sei o que eu preciso fazer. Eu sou homem, né? Então espero que ele tenha uma mínima inspiração aqui, seja melhor do que eu, digamos assim. Mas o grande problema é quando essa frustração toma conta, levando para um lugar que pode até virar uma depressão. Né? Então você não acompanha, era uma fantasia muito forte, por N motivos, e de repente vem essa primeira quebra, tá? E no meu caso foi bem tranquilo lidar com essa primeira quebra, eu acho que tirou um pouco do medo que eu tinha, né, de ser um pai de uma menina, e aí a notícia foi ganhando espaço aqui, então um filho imaginário, um menino, acabou sendo formado aqui dentro já. Então, apesar de agora estar com a fantasia de um menino, continua sendo uma fantasia. E algo que pouca gente fala também é o custo dessa realidade, né? Então, descobrir que ser pai de um menino quebra uma primeira fantasia, mas também a realidade vai ser totalmente alterada. A vida muda, a rotina muda, os custos mudam, toda uma organização em torno de um ser que vai chegar ao mundo em 9 meses e que é totalmente dependente de você, né? Então, a rede de apoio, como é que eu vou organizar tudo isso? E isso não é muito claro nesse primeiro momento, né? Porque a gente recebe a notícia, internaliza, mas geralmente vai esperando ver o que vai acontecer. E muita coisa muda, a vida muda totalmente. A grande verdade é essa, né? Então a gente chega, né, para fazer ultrassom, aquela expectativa toda de como tá o bebê, e foi muito, a médica foi muito acolhedora, né? Acho que isso é muito bom, essas experiências assim durante a gestação são muito importantes. Então, fazendo ultrassom, acho que ela foi bem direta, assim, olhou e falou, é um menino, eu não tenho a menor dúvida disso. Acho que isso é bom, né? Um bom sinal, que estava todo bem formado, tudo caminhando bem. E ali vem, acho que o primeiro contato de um sentimento verdadeiro, né? Você ouvir o coração do seu filho pulsando ali, né? Aquele barulho é muito louco, assim, te leva para um lugar que você não tem nem como explicar, né? É um coração de um serzinho que está batendo e você que fez, né? Daqui a pouco vai estar no seu colo, então isso é maravilhoso, assim, foi uma sensação muito boa. Só que ao mesmo tempo, ninguém também ensina a lidar com isso de verdade, né? Paternidade não tem beabá, assim. A gente descobre, quando você tem um mínimo de interesse, você vai para a internet, procura perfis de pais, livros. Eu li bastante coisa, fiz alguns cursos, só que na hora que a criança nasce, você ouve o choro que começa, né? Então, é isso. E aí vem a vida fazendo o que ela faz de melhor, né? Que é atropelar todos os planos, que a gente acha que tem algum controle, não tem controle de nada, né? Então, aluguei um carro, coloquei toda a mudança na mala e saí de São Paulo no sábado de manhã.
morando sozinho, solteiro, sem filhos, sem compromisso, né, com nada, só trabalhando bastante. Então eu aluguei um carro, né, vim com uma amiga minha, que também é carioca, estava voltando para o Rio. E foi bom que a gente veio trocando, ela é mãe também, então batendo um papo, mas aquelas conversas intermináveis, né, que parecem tudo novo para mim no momento, parece que não vai ter fim, mas foi bom. Então foi uma viagem super legal assim de fazer, me preparando para essa rotina nova que estava prestes a começar. E cheguei no Rio depois do almoço, uma viagem de 6 horas, pareceu que durou 20 horas naquele momento, né? E cheguei em casa, num apartamento novo, casado com uma mulher grávida de 6 meses. Então isso não é metafórico, foi assim que aconteceu, né? E muitos sentimentos vêm ao longo da viagem também, as emoções, o medo de não dar conta, de uma rotina nova, de uma vida nova. Eu nunca tinha sido casado antes, né? Então você imagina morando sozinho, uma rotina individualista, né? Isso deu uma angústia absurda, né? De como ia ser, se eu estava pronto, se eu não estava pronto, mas no final deu tudo certo. Acho que até hoje está dando, então a gente vai explorar isso nos próximos episódios também. E essa volta muito rápida, essa mudança de vida é uma coisa interessante, porque não dá tempo de processar e planejar muita coisa, né? A vida vai acontecendo e você vai trocando a roda do carro com o carro em movimento. A grande metáfora é essa, né? Porque não tem tempo, não foi uma gravidez planejada, digamos assim. Então, o tempo que as pessoas normalmente têm, vou começar a tentar para engravidar no próximo ano, eu não tive isso, né? Então, a vida aconteceu e está acontecendo até hoje, né? E o que aconteceu foi isso, eu saí sábado de manhã de São Paulo, né, morando sozinho, com uma rotina organizada, solteiro, digamos assim, e cheguei no Rio de tarde, com uma mudança pronta, num apartamento novo, com uma esposa grávida, digamos assim, num lugar que eu já não morava há 2 anos. Chegando no Rio, eu tenho esse contato com essa nova realidade, né? A vida começa a se reorganizar, a se reestruturar, começar a abraçar de fato essa paternidade, essa criança que estava por vir, né? Como a gente falou muito nesse primeiro episódio, da primeira grande quebra da expectativa da paternidade, mas longe de ser a última. Então no próximo episódio a gente vai conversar mais sobre isso, sobre o nascimento do Arthur, sobre a UTI, a paternidade atípica, sobre todas essas novidades e mais uma vez a vida quebrando todo o planejamento que a gente tinha. Todos os medos, inseguranças e o impacto disso na dinâmica familiar. Deixando claro que a paternidade começa muito antes desse nascimento do bebê, é muito bom reforçar isso, e que a vida além do diagnóstico começa ali também. E se você chegou ao final desse primeiro episódio, obrigado por estar com a gente nessa jornada que está só começando, vai ter muito mais pela frente. Sigam, curtam, compartilhem com pais atípicos principalmente, com famílias atípicas, com quem vocês achem que essa troca, essa conversa pode ajudar e beneficiar de alguma forma. Muito obrigado. Então, até a próxima.